Se eu te entregar agora um raio-x de tórax de um paciente cardiopata, você saberia interpretar e saberia dizer o que isso vai impactar na tua conduta fisioterapêutica? E eu não estou falando em olhar o laudo não, tá, gente? Eu estou falando de interpretar aquela imagem e transformar aquela informação em uma decisão clínica, porque esse é um erro muito comum. Muitos fisioterapeutas recebem exames, leem o laudo, mas não conseguem correlacionar aquilo com a progressão do exercício com segurança durante seu atendimento. E é justamente isso que separa o profissional inseguro do profissional que atende o seu paciente com autoridade, tá? E hoje eu quero te mostrar como interpretar um raio-x de tórax de uma forma prática, com foco no atendimento do paciente cardiopata no home care, tá? E antes de tudo, eu preciso que você entenda uma coisa, pelo amor de Deus, minha gente. O raio-x ele não serve apenas para confirmar um diagnóstico. Ele é uma ferramenta estratégica de raciocínio clínico que vai te mostrar sinais que vão te ajudar, como prever se aquele paciente ele vai tolerar bem o esforço, qual o nível de atenção que você precisa dar a ele durante a sua sessão, durante o seu atendimento, o que é que eu preciso ajustar. E o fisioterapeuta seguro, ele cruza informações. Gente, nós da fisioterapia, a gente trata disfunções. A primeira coisa que você deve se perguntar quando você estiver olhando para um raio-x de um paciente é: que disfunção que esse raio-x está me mostrando? Qual é a mensagem que esse raio-x está me trazendo? Antes de olhar o raio-x para os pulmões, propriamente dito, porque a gente pega um raio-x de tórax, a primeira coisa que a gente quer olhar são os pulmões. Mas, na verdade, não deve ser a primeira coisa que a gente deve olhar. Primeiro, a gente tem que olhar a qualidade do raio-x, verificar se esse raio-x ele foi bem tirado. Como é que eu posso fazer isso? Eu preciso avaliar a posição, o posicionamento do meu paciente. Eu vou me questionar. Esse raio-x ele foi tirado com o paciente bem posicionado? Como é que eu verifico isso? Eu posso observar a posição das minhas clavículas e verificar se existe rotação, se existe inclinação. Outra coisa, esse raio-x ele foi tirado na inspiração. Gente, a gente tira o raio-x de tórax para verificar se o ar está entrando de forma satisfatória nos meus pulmões. E qual é o momento que o ar entra nos meus pulmões? Na inspiração. Como é que eu vou saber se esse raio-x ele foi tirado realmente na inspiração? Eu posso contar de 7 a 8 costelas. Se eu contar e perceber que existem realmente 7 a 8 costelas, significa que esse raio-x realmente foi tirado na inspiração. Outra coisa que eu vou observar é a área cardíaca do meu paciente. O paciente cardiopata, em geral, ele vai vir com um aumento de área cardíaca. Esse aumento de área cardíaca me mostra, me traz uma informação de que possivelmente exista uma alteração de sobrecarga cardíaca nesse paciente, uma sobrecarga crônica nesse coração, né? Outra coisa que eu preciso avaliar, o meu diafragma. Existe retificação do meu diafragma, existe alteração de função, né? A retificação diafragmática me fala sobre alteração de funcionalidade também, tá? Outra coisa que eu vou avaliar, existe presença de derrame pleural. O derrame pleural ele também compromete aí o paciente, o desenvolvimento funcional do meu paciente. E o meu paciente ele pode apresentar dispneia, aumentar a dispneia se houver presença de derrame pleural ali naquele raio-x. Depois que eu avaliar tudo isso, eu vou finalmente olhar para os meus pulmões. Eu olho nos meus pulmões e pergunto, o que é que esse raio-x me passa? Qual é a disfunção que esse paciente tem? É um acúmulo secretivo? É secreção que ele está tendo naquele momento? Será que é isso que está causando a dispneia? É congestão? É isso que está causando a dispneia do meu paciente? É isso que está fazendo o meu paciente não evoluir? Existe um derrame pleural? O que é que o meu paciente tem? Qual é a disfunção que o meu paciente tem que precisa ser tratada? E aí, finalmente, eu vou cruzar todas essas informações e vou fazer a pergunta: que informação esse raio-x está querendo me passar nesse momento? Através disso, o que é que eu posso ajustar? Esse paciente ele
tolera um aumento de carga, ele tolera um aumento de esforço. Eu preciso associar uma ventilação não invasiva para esse paciente ou não, tá? E é isso, gente, que eu vim trazer para vocês hoje. Vim trazer um mapa mental aqui para vocês, né, durante essa aula. E eu quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram da aula e quais os temas que vocês querem que eu aborde posteriormente. E se você quer aprender a atender paciente com segurança e autoridade no home care, pacientes cardiopatas, já me segue que eu estou sempre trazendo conteúdos importantes.